Tribunal Supremo retomou hoje o julgamento dos generais Copelipa e Dino no caso que lesou o Estado em mais de US$1.000 milhões. A Associação dos Desempregados de Angola, recebida em audiência na Assembleia Nacional. Dia do Pai, mas FAMO celebra com foco no resgate dos valores morais e cívicos. Fora de portas, guerra na Ucrânia, Vladimir Putin concorda com cessar-fogo parcial de 30 dias. Hoje notícias, edição de quarta-feira, 19 de março, Dia do Pai. Bem-vindo à atualidade. Boa tarde, seja bem-vindo a Hoje Notícias. Retomou hoje o julgamento dos generais Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino e Manuel Helder Vieira Dias Copelipa, depois de ter sido interrompido na semana passada. Os arguidos são acusados de liderar um esquema fraudulento em que lesou o Estado em mais de US$1.000 milhões. Seguimos em direto ao encontro do Alberto Capitão, que está destacado no Tribunal Supremo. Capitão, boa tarde. Que informações adicionais pode nos passar neste momento? Boa tarde, Celestina Azola. Boa tarde a todos os telespectadores da Rede Girassol. Está a decorrer esta que é a terceira sessão do julgamento do caso que envolve os generais Copelipa e também Leopoldino Fragoso do Nascimento. Hoje, mais um dia marcado para a audição da defesa no que a apresentação das questões prévias diz respeito. A sessão começou por volta das 10h30 e foi aproximadamente 1 hora de troca de argumentos entre os advogados de defesa, o Ministério Público e também os juízes do Tribunal Supremo. Falamos aqui deste coletivo de juízes liderados pela juíza Anabela Valente. É que os advogados de defesa, Bangula Kemba e também o advogado Benja Satula entendem que esta sessão não devia ter continuidade, já que o intérprete solicitado pelo Tribunal ao SIC por via da Interpol disse no começo deste julgamento, ou desta sessão, que teria dificuldades em traduzir literalmente ou fielmente a abordagem do Tribunal ao arguido Yu Aiming, de nacionalidade chinesa, porque não teve contacto prévio com o processo, não teve contacto prévio com as peças deste processo e também por não ser formado em direito, teria dificuldades em entender alguns termos técnicos, daí que ele mesmo mostrou-se, digamos que, despreparado para esta sessão. Ainda assim, o advogado de defesa do cidadão chinês Yu Aiming insistiu que, por não se tratar ainda de um momento de coleta de provas, a sessão teria de ter continuidade porque era apenas para a apresentação das questões prévias. Todavia, o Ministério Público também mostrou-se contrário a esta posição do advogado de defesa de Yu Aiming, tendo dito mesmo que se trata de um julgamento ou de um tribunal sério e que qualquer falha que fosse cometida no processo digamos que, tradução das palavras levaria a um julgamento, digamos que, fora do normal. Daí que o Ministério Público acompanhou o argumento dos advogados de defesa dos outros arguidos, falo aqui dos arguidos Leopoldino Fragoso do Nascimento e também General Copelipa, bem como o das empresas Plasmart Limited, daí que estes advogados entenderam que o Tribunal devia primeiro ao colocar um ponto e vírgula neste julgamento para dar tempo do intérprete tomar contacto com este processo todo e só assim dar sequência.
Mesmo assim, o advogado de defesa insistiu, tendo mesmo a juíza Anabela Valente ter sido obrigada a suspender o julgamento por 10 minutos para uma concertação. E quando se esperava que esta sessão seria interrompida para o adiamento do julgamento, eis que a juíza voltou à sala e deu sequência à sessão, tendo dito que acolheu a solicitação do advogado de defesa de Yu Ai-ming, que não se tratando ainda de um momento de apresentação de provas dos crimes pelos quais são acusados os arguidos. Falamos aqui dos crimes de branqueamento de capitais, associação criminosa, também burla por defraudação e ainda falsificação de documentos. Daí que a juíza entendeu que a sessão teria continuidade, por isso está a decorrer por esta altura a porta fechada. Os jornalistas não têm mais acesso à gravação, mas a verdade é que neste momento o advogado de defesa de Yu Ai-ming está a apresentar as questões prévias e nestas questões prévias solicitou a retirada das medidas de coação do seu cliente, aqui com realce para a medida que tem que ver com a proibição, a interdição de saída do país, já que Yu Ai-ming está há mais de 5 anos, de acordo com as palavras do advogado, impedido de sair do país, desta forma também impedido de ter contacto direto com os seus familiares e por isso o seu advogado solicita a retirada desta medida de coação pessoal que tem que ver com a interdição de saída do país. Está a decorrer esta sessão que é também aqui fundamental para a apresentação das questões prévias. No princípio da sessão, a juíza Anabela Valente disse que o Tribunal Constitucional também já se pronunciou sobre a solicitação ou o recurso interposto pelo advogado Benja Satula sobre uma medida, digamos que inconstitucional deste processo. Todavia, não apresentou o conteúdo do posicionamento do Tribunal Constitucional, o que também suscitou curiosidade por parte dos jornalistas e das pessoas que estão aqui a assistir a este julgamento. Estão todos ainda à espera de ouvir da juíza quais os argumentos do Tribunal Constitucional. A verdade é que continua a decorrer este julgamento e aguardamos a qualquer momento por outros pronunciamentos dos advogados de defesa, do Ministério Público e do próprio Tribunal para vermos se o julgamento terá ou não continuidade nos próximos dias ou se terá um intervalo para que os intérpretes possam ter contacto prévio com toda esta documentação do processo em que são arguidos os generais Leopoldino Fragoso do Nascimento, Manuel de Vieira Dias Copelipa, ainda Fernando Gomes e também outros arguidos como a CIF International Limited e ainda Plasmart International Limited, bem como o cidadão chinês Yu Ai-ming, ao qual o seu advogado está agora a ser ouvido apresentando as suas questões prévias. O Bruno Costa e também o Alberto Capitão vão continuar deste lado a acompanhar o julgamento para, em próximos espaços da Rede Girassol, com certeza levar mais informações a toda a audiência. Boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão. Contamos consigo com toda a certeza para nos atualizar sobre este julgamento. Muitas crianças abandonam a casa dos pais pela fome, desentendimentos familiares e roubo. Alguns adolescentes que vivem nas ruas de Luanda, expostos ao perigo, falaram à nossa reportagem das dificuldades de viver na condição de moradores de rua. Eu já estou aqui, estou no 1º de maio. Eles até que pensaram que eu já morri, mas eu ainda não morri. Hoje eu estou aqui. Meu nome é João, sou filho da Mãe Suaze. A rua tem sido a casa de muitas crianças em Luanda. Nos últimos anos, a presença de menores nas ruas da capital aumentou significativamente. Roupas rasgadas e pés descalços é a situação vivida pelas mais de 200 crianças sem abrigo. Expostos ao perigo, as crianças enfrentam chuva, frio e fome. Muitas vezes o recurso é cheirar gasolina para enganar o estômago, como afirma o pequeno André. Estamos para gasolina, a pedir para comer, estou pedindo ninguém para chupar, para aguentar só a fome. Essa aqui até faz bem, no nático também aguenta um coxa fome.
Virgílio Antônio, que vivia em Viana, conta que roubou 2.500 kwanzas da sua mãe, motivo que o levou a fugir de casa. Passados 2 anos, o adolescente mostra-se arrependido. Mexi 2.500 na minha mãe, me falou muitas coisas, me mandou sair de casa. Entendeu? Minha mamãe, desculpa, minha mamãe. As coisas que eu fiz, me desculpa, me veja, minha mamãe. Desculpa tudo o que eu fiz. Eu estou aqui, estou a te pedir tanta desculpa, porque mesmo aqui na rua não está muito bom. Muitas coisas nos mexem. Outros vêm, se encontram a dormir, pegam coisas e dão com garrafa, não dá certo, madre. Nós queremos também sair mesmo daqui, queremos também apoio mesmo. Há mais de 5 anos que João vive na rua e fala dos perigos que enfrenta diariamente. Acontece várias coisas. Às vezes dormimos, chuva, às vezes aparecem pessoas que beberam, consumiram álcool, chegam, nos agradem, mas chegaram até a polícia não desentende, como nós somos meninos de rua, eles dão mais razão nas pessoas que moram numa casa, nós que estamos na rua nos dão mais razão. Até que a rua não é nosso lar, o nosso lar é uma casa. Aqui é só mesmo, só vivemos aqui porque falta desentendimento dos familiares. Se não fosse isso, também ninguém poderia estar aqui. Aqui não é bom lugar, nem lugar para ninguém. Conflitos familiares levaram Augusto Mendes a sair de casa e afirma que está com saudades dos irmãos, mas recusa-se a regressar e fala da liberdade de viver na rua. Não tem nada, não vai voltar em casa mesmo. Só tem que viver na rua, é bem diferente de viver em casa. Aqui na rua você tem direito em tudo, você se comanda, em casa não. Em casa você deve seguir a regra dos teus pais, deve seguir a regra. É o tipo da forma que eu faço em casa. Aqui na rua sou outra pessoa, em casa também sou outra pessoa. A rua tem sido abrigo para muitas crianças e adolescentes, dia e noite, faça chuva ou sol. Assinala-se hoje o Dia do Pai, uma data especial dedicada a homenagear a figura paterna e o papel essencial que os pais desempenham na vida dos filhos e da família. O lema escolhido para a comemoração este ano é Meu Pai, Meu Herói, por iniciativa do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, focado no resgate dos valores morais e cívicos. Temos mais informações em direto com a Emília Pascoal. Boa tarde, Emília. Boa tarde, Celestina Zola. É a vasta audiência da Rede Girassol. Respondemos a partir do Infotese, onde acontecem as comemorações alusivas ao Dia do Pai. Mais de 50 pais estão aqui reunidos para abordarem e discutirem sobre a figura paterna e suas responsabilidades e também os valores que devem passar e transmitir aos seus filhos. Para outros detalhes, vamos à conversa com Diogo João, ele que é presidente da Associação dos Casais Felizes de Angola. Boa tarde, uma atividade que visa abordar sobre a figura paterna na nossa sociedade e também as suas responsabilidades. Boa tarde aos telespectadores da TV Girassol, obrigado pela oportunidade. Bom, na verdade hoje é dia 19 de março, estamos aqui com o propósito de refletir o Dia do Pai, que é o dia 19, uma vez que o pai joga um papel. Queremos trazer aqui a reflexão da importância que esta figura denominada pai desempenha a nível da nossa família, da nossa sociedade e pelo país, e pelo mundo. Hoje em dia encontramos famílias totalmente desestruturadas. Por quê? Porque muitas dessas famílias, se calhar o pai já partiu para a eternidade e a mamã, que devia também fazer o seu melhor, os filhos não obedecem às orientações da mamãe. E só para dizer que o papá, até a este momento, é considerado como um dos melhores celeiros e melhores riquezas da humanidade. Por quê? Porque ele, a sua voz, a sua orientação é de extrema importância e acatamento prioritário e imediato para qualquer família. É daí que, para aqueles que estão a nos acompanhar a este momento, que ainda os seus pais estão vivos, respeitem os vossos pais. Não promovam a desestruturação ou a ira dos vossos pais. Por quê?
Quando o pai acaba de se irar contra um determinado filho, estamos a querer dizer que este filho é amaldiçoado. Em todas as formas possíveis, enquanto os pais estão aqui, que os convidados, nós queremos trazer um conselho de que não importa só nós também trazer as pessoas no mundo, sem assumir as famílias em termos de várias ordens. Porque a assistência de uma determinada pessoa passa pela alimentação, pela formação escolar e pela formação de ofícios. O que significa dizer que aos caros papás, apesar de nosso dia, uns parabéns que nós queremos endereçar a todos, mas também queremos deixar aqui uma mensagem, caro papá, não desista da sua missão de ser pai verdadeiro, porque só é consigo que a sociedade cresce. E hoje em dia, a desestruturação que assistimos a nível das sociedades é por ausência dos pais, ou é pela fuga à paternidade, ou então é porque o pai já partiu para o mundo, outro mundo, e hoje a sociedade decide, ou os filhos decidem caminhar de forma desavinda, provocando assim problemas difíceis, não é só para a própria família, mas sim para a sociedade em geral. Obrigada. Conversávamos com Diogo João, presidente da Associação dos Casais Felizes de Angola. É uma atividade que nós vamos continuar a acompanhar sobre o papel, importância e valorização dos pais na família e não só, e também na sociedade. Para terminar, um feliz Dia dos Pais para os meus colegas da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Emília Pascoal. E seguimos, foi decretada cerca sanitária na localidade de Luinha, no município do Cazengo, na província de Kwanza Norte. A primeira desde o início da epidemia. Segundo o último boletim informativo da cólera, a província de Kwanza Norte registrou 56 novos casos da doença. A cerca sanitária Luinha é resultado de uma medida preventiva do governo local para mitigar o impacto da doença sobre a população. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, sinalizou que depois do abalo que a comunidade de Luinha, na Canhoca, vivenciou na passada sexta-feira, com o surto de cólera que levou a óbito 13 pessoas em menos de 24 horas, os sinais de recuperação têm sido satisfatórios. Ao fazer um ponto de situação sobre o estado atual da doença na região afetada, Silvia Lutucuta sinalizou que o processo de vacinação decorre na normalidade, o que dá esperança para a descendência da curva de contágio. Nós viemos cá hoje constatar como estão, também interagir com a população. Já tomamos uma outra medida muito importante nos últimos 2 dias, portanto, domingo e ontem, as pessoas foram vacinadas. Não conseguimos ainda vacinar todos, mas até amanhã ou depois da manhã vamos dar continuidade ao processo de vacinação e vamos esperar os 7 a 10 dias em que a imunidade será de facto adquirida pelas pessoas e vamos nessa altura ver de facto a descendência da curva. Mas também dizer que com as medidas que foram tomadas, muito assertivas, medidas de saúde pública e também a mobilização social aqui da população, foi possível ter já resultados visíveis. Os números da doença a nível nacional, segundo a governante, ainda são preocupantes. De acordo com a ministra da Saúde, pouco mais de 250 pessoas morreram com a doença, de um total de mais de 7.500 casos registrados pelo país. Nós, por esta altura, já temos mais de 7.500 casos, com cerca de 235 óbitos. Isto preocupa-nos ainda. Estamos numa fase também de alguma estabilidade, mas se houver chuvas e ainda com os desafios que temos com o saneamento e abastecimento de água potável, podemos ter um aumento súbito de casos. Os habitantes de Luinha estão ainda condicionados em relação ao acesso à água potável. Por isso mesmo, o Ministério da Energia e Águas vai em breve realizar estudos para a implantação de um sistema de abastecimento de água com qualidade para a população. Nós vamos, a partir de agora, montar uma equipe técnica da Direção Nacional de Água e mesmo da empresa de águas aqui do Dalatando, para virem cá e então fazer um levantamento mais delicado e então apresentarem uma proposta de solução
com a maior celeridade possível para o abastecimento de água com qualidade à população. No Luinha foi criado um centro de tratamento onde tem sido assistida a comunidade que recebe apoio do Estado angolano e de ONGs que levam a solidariedade às famílias, apoiando-as com roupas, água mineral e bens alimentares. E o Secretariado para os Assuntos Eleitorais do MPLA solidarizou-se com a população do Luinha, na comuna da Canhoca, no município do Cazengo, e levou 1 tonelada de bens diversos às famílias da região afetada pela cólera. Trata-se de bens alimentares como arroz, a massa, o óleo e entre outros. A população agradeceu o gesto solidário proporcionado pelo Secretariado para os Assuntos Eleitorais do Comitê Provincial do MPLA. Vai ajudar muito, porque só desde ontem mesmo já estão a passar mal. Tem famílias ali, tem a mãe que morreu, deixou 6 filhos e os filhos mesmo assim já estão a sofrer. Já estão a sofrer com essas coisas que está a se entregar, vai ajudar muito, vai ajudar. Que nos enviem mais lixívia. A lixívia é a coisa mais importante para esta comunidade, porque esta epidemia, estamos a precisar de lixívia. Recebemos, temos aí 30 caixas, mas a população é mesmo demais, mas é de agradecer, E a secretária para os Assuntos Eleitorais do Comitê Provincial do MPLA no Kwanza Norte, Luzia José, descreveu os bens diversos entregues às famílias afetadas. Porque nós sabemos que é muita gente que sofreu e o partido hoje veio para aqui e trouxe esta mercadoria. O partido trouxe 1 tonelada de bens diversos, onde temos bens alimentícios, arroz, óleo, massa, açúcar, sal, e para os bens de higiênico, no caso, que é para os detergentes, temos o sabão, o omo, a lixívia e outros meios. Luzia José apelou à comunidade de Luinha a seguir todas as medidas de segurança instadas pelas autoridades para cortar o rápido contágio da doença. Os cuidados que devem ter, qualquer situação que cada um sentir, seu vizinho der conta que aquele filho, aquela vizinha está com esses sintomas, recorrer ao posto de saúde, porque os medicamentos também estão aqui, todo o medicamento necessário para esta população. Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram notificados no país mais de 180 novos casos de cólera, sendo 67 na província do Kwanza Norte, 55 em Luanda, 29 na província do Bengo, 14 na província de Colibeng, 15 em Benguela, 8 na província de Malange e 1 na província do Kwanza Sul. Nas últimas 24 horas receberam alta 96 pessoas. Até o momento a doença já causou a morte de 293 pessoas. O total cumulativo de casos é de 7.760. E estamos a informar, é o Hoje Notícias. Seguimos para o primeiro intervalo da tarde. Volte connosco. Olá, seja bem-vindo de volta às notícias. A implementação do PRODESE, Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, permitiu a manutenção e criação de 100 mil empregos. O governo pretende fazer funcionar na plenitude o conhecido Planalto de Camabatela. Por este motivo, a Comissão Econômica do Conselho de Ministros apreciou um despacho presidencial que autoriza a cedência temporária à Cooperativa Pecuária do Planalto de Camabatela das infraestruturas agropecuárias do Planalto de Camabatela, nomeadamente o Centro Integrado de Comercialização de Gado, as feiras e leilões de Camabatela, o edifício do Gabinete de Desenvolvimento do Planalto, o laboratório e os postos de inspeção e fiscalização veterinária localizados nos municípios de Cangandala, Lucala, Camavo, Bungo e Sanzapombo, assim como a Feira de Malange. No domínio da Indústria e Comércio, a Comissão Econômica do Conselho de Ministros apreciou o relatório de balanço do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações referente ao ano de 2024 e as perspectivas para 2025. Neste quesito,
O diretor nacional para a Economia e Fomento Empresarial, Alain Varela, explicou que o Prodese está a permitir o cultivo de diversos cereais com realce para o arroz. No caso do arroz, de 10 mil toneladas em 2019 para 48 mil toneladas em 2024 e o trigo de pouco mais de 4 mil toneladas em 2019 para 37 mil toneladas em 2024, o que sinaliza o compromisso do nosso Executivo em alterar continuamente o atual paradigma. Entre 2019 e 2024, foram disponibilizados créditos avaliados em 1,2 bilhões de kwanzas, com a província de Luanda a se destacar. Destacar a aprovação de 6.301 projetos, consolidados num valor global desembolsado de 1,5 bilhões de kwanzas. E aqui também é importante dar nota que o aviso 10 foi, de facto, o produto financeiro que, à volta de 85%, cobriu o financiamento global em 1,2 bilhões de kwanzas. Em termos de distribuição geográfica, a província de Luanda lidera com pouco mais de 2 mil projetos aprovados e financiados. Depois de seguida temos a província do Huambo com 411 projetos e a província do Kwanza Sul com 407 projetos. No balanço do Prodese, o Ministério da Indústria e Comércio refere que aderiram ao selo feito em Angola em 2023 269 empresas e em 2024 455 empresas, reforçando, deste modo, o compromisso com a valorização dos produtos nacionais e contribuindo para o fortalecimento da produção interna. Na segunda reunião ordinária sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, a Comissão Econômica apreciou um projeto de diploma que aprova o novo Estatuto Orgânico da Administração Geral Tributária e tomou conhecimento do Plano Estratégico da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARSEG, para o período 2025-2029, do Plano Estratégico da Agência Reguladora da Concorrência para o mesmo período e ainda tomou conhecimento do relatório de balanço da Programação Financeira do Tesouro Nacional referente ao quarto trimestre de 2024. O Executivo prevê em baixa o crescimento do PIB em torno de 3,6% e uma taxa de inflação no final de 2025 de 18,4%, segundo o secretário de Estado do Planeamento, que falava no final da segunda reunião da Comissão Econômica do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. As oscilações do mercado de petróleo estão na base destas perspectivas. Ao contrário do previsto, a quando da elaboração do Orçamento Geral do Estado de 2025, o Produto Interno Bruto angolano deverá registrar um incremento abaixo dos 4%. Em termos de perspectivas, a Programação Macroeconômica estima um crescimento do PIB em torno de 3,6%, com uma taxa de inflação de 18,4%. Esperamos que o crescimento em 2025 seja de 3,6%. E aqui poderemos perguntar por que estamos a ter um crescimento menor. Acontece que quando se elaborou o OGE, nós não tínhamos os dados fechados da produção de petróleo. Tínhamos a produção até novembro. Agora, dispondo dos melhores dados executados em 2024, mantendo os dados de 2023, temos então este efeito de base que faz com que o crescimento que nós prevíamos que era de 4,14 no OGE venha a ser de 3,6, que também está em linha com o que o FMI prevê, que são cerca de 3%. O secretário de Estado para o Planeamento, Luís Epalanga, argumenta que na base destas projeções estão fatores externos e internos, sendo que, internamente, a situação tem que ver com a contração de 1,82% do setor petrolífero, incluindo o gás, se comparado ao ano passado. No contexto externo, assinalamos fundamentalmente as questões geopolíticas, que ainda constituem grande insegurança. E no contexto interno, temos a questão da inflação e também os níveis de produção de petróleo, que se não se verificarem, poderão constituir, por um lado, um cenário de menor arrecadação de receitas para financiar os níveis de investimento público e, por outro lado, não se registrar a dinâmica de crescimento que nós estamos a esperar. A dívida pública angolana teima em crescer cada vez mais. Em 2024, por exemplo,
registrou um aumento acima dos 2%, admitiu Luís Epalanga. A dívida pública, o registro que nós temos é que ela terá crescido 2%, passando de 53 mil milhões em 2023, bilhões diríamos, para 54 bilhões, isso entre 23 a 24. Naturalmente que hoje ela terá evoluído, mas não está muito distante destes valores. Portanto, diríamos que o teto são 54 bilhões de kwanzas. Quando eu falava do crescimento entre 23 a 24 no âmbito da programação. Quanto à programação macroeconômica executiva para 2025, o documento refere que, apesar dos níveis de preços considerados elevados, a inflação mensal tem apresentado uma tendência de desaceleração do seu ritmo de crescimento iniciado em maio de 2024, sendo que o seu comportamento em 2024 foi influenciado, dentre outros fatores, pelo ajuste dos preços dos transportes públicos, do gasóleo, das propinas nas escolas privadas e públicas, da atualização dos preços dos serviços de telecomunicações, assim como do período da veda do setor das pescas nos meses de junho e julho. Os presidentes da República Democrática do Congo e do Ruanda concordaram que deve haver um cessar-fogo no leste da RDC. Os estadistas partilharam o mesmo pensamento nesta terça-feira durante uma reunião mediada pelo emir do Catar. É um dos assuntos em destaque no Compacto Internacional. Acompanhe. Na primeira reunião em que Félix Tshisekedi e Paul Kagame estiveram presentes desde que o conflito no leste da RDC se intensificou, ambos concordaram que deve haver um cessar-fogo imediato e incondicional. A vontade vem expressa num comunicado conjunto que também tem a assinatura do Catar, que mediou a reunião desta terça-feira por via do seu emir. Enquanto em Luanda as negociações sobre mediação angolana não aconteceram por falta de comparência do M23, que se retirou por decisão unilateral, no Catar os dois líderes africanos concordaram com a necessidade de continuar as discussões iniciadas em Doha, a fim de estabelecer bases sólidas para uma paz duradoura, apesar de a reunião ter sido considerada informal e sem pretensão de substituir os esforços já existentes, de acordo com o diplomata citado pela Reuters. O presidente russo Vladimir Putin concordou com um cessar-fogo de 30 dias no conflito com a Ucrânia, depois de mais de 1 hora e 30 minutos de conversa com seu homólogo norte-americano, Donald Trump. O acordo de cessar-fogo será limitado, deverá cessar apenas os ataques a infraestruturas energéticas. As negociações para a implementação do cessar-fogo devem começar no domingo em Jeddah, na Arábia Saudita. Depois da conversa, o governo russo afirmou que concordou com a suspensão dos ataques a infraestruturas e assegurou que Vladimir Putin emitiu imediatamente a ordem correspondente aos militares russos. Para um cessar-fogo completo, Putin exige que a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência de outros países à Ucrânia cheguem ao fim. Famílias dos reféns que ainda estão na faixa de Gaza apelaram hoje aos seus apoiantes que se reunissem para protestar junto ao Parlamento em forma de manifestação contra o fim do cessar-fogo. Os familiares dos reféns protestam depois de Israel ter retomado os ataques à faixa de Gaza, com autorização do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que alegou falta de progressos nas negociações em curso para prolongamento do cessar-fogo. Israel afirma que o objetivo é devolver todos os reféns às suas famílias e eliminar a ameaça que a faixa de Gaza representa para os seus cidadãos. Entretanto, a maioria das famílias dos reféns e grande parte do público israelita acredita que tais objetivos são irrealistas e receiam que o tempo esteja a tornar-se escasso quando existem membros do Hamas a afirmarem que a violação do cessar-fogo por Israel coloca em risco o destino dos reféns. Nas últimas horas, em resultado dos ataques de Israel a Gaza, foram reportadas 14 mortes, além das mais de 400 reportadas no dia anterior. E é momento para o desporto. Aqui no Hoje Notícias, os Palancas Negras realizaram nesta terça-feira o último treino em solo português antes de rumar à Líbia. A seleção nacional está a caminho de Benghazi, Líbia, onde vai jogar contra a seleção daquele país, antes mesmo de rumar para a Líbia. Pedro Gonçalves realizou nesta terça-feira o último treino em solo português. O treinador dos Palancas Negras garantiu que o trabalho serviu também para olhar os aspectos táticos e técnicos de forma a contrariar as manobras ofensivas dos donos da casa. Esta foi uma sessão que visou, do ponto de vista estratégico, para jogo. Naturalmente, dadas as circunstâncias da seleção da Líbia, ter um novo selecionador
e os quantos jogadores que, entretanto, se alterou em relação às últimas convocatórias. Desconhecemos o que é que poderá ser o plano de jogo, mas reconhecendo algumas valências e alguns jogadores e algumas características da seleção da Líbia, portanto, procuramos ao longo desta sessão preparar-nos para aquilo que possa ser a resposta do adversário, ao mesmo tempo, mais uma vez, reforçar um conjunto de comportamentos que nós queremos ver refletidos em campo da nossa parte. Foi, como disse atrás, uma ação bastante profícua, bom ambiente. O conjunto nacional reconhece o campo na noite de hoje, precisamente às 20 horas de Angola, 21 da Líbia. Depois disto, a seleção nacional regressa ao hotel para o jantar e na quinta-feira, 19 horas da Líbia, 18 de Angola, segue em direção ao estádio Mártires Benina para o jogo da última jornada da primeira volta do apuramento ao Mundial de 2026. Ainda sobre a seleção nacional, os avançados Pululo e Mbalanzola estão de fora da dupla jornada, enquanto Mabululo poderá apenas jogar diante de Cabo Verde. Há um dia do arranque da partida entre Líbia e Angola, eis que o conjunto nacional registrou uma baixa considerável no setor mais avançado dos palancas negras, Pululo e Mbalanzola. No final do jogo teve um traumatismo no gastrocnêmico direito, em que ontem, ao realizarmos a ressonância magnética, acabamos confirmando a lesão traumática. Portanto, aquilo que ficou acordado com o departamento, as relações foram muito boas, mantidas, um contacto perfeito e profícuo com o departamento médico do seu clube. Portanto, muito satisfeito com a receptividade. O jogador manifestou muito interesse em vir representar o país. Vamos esperar que assim aconteça na próxima janela FIFA. De igual modo, o Mbalanzola também, ele regressou para o clube, onde tentaremos fazer a recuperação junto com o departamento médico da sua equipe, tentar fazer a recuperação o mais rápido possível, dando a hipótese de participar no segundo jogo já em Angola. Ele deverá apresentar-se entre sábado e domingo para a seleção. Sobre Mabululo, Albano Eugênio garantiu que o avanço está com uma ligeira dor no isquio público, mas que infelizmente também não deverá participar no primeiro jogo por acúmulo de cartões amarelos, portanto que nos permite ter tempo para a sua recuperação, estando programado que esteja a 100% já no jogo do dia 25 em Luanda. Recordo que Angola é o quarto colocado do grupo D de apuramento ao Mundial de 2026 com 6 pontos e medirá forças na quinta-feira, às 21 horas de Benghazi, Líbia, 20 horas de Angola, com o segundo colocado deste mesmo grupo com 7 pontos. E avançamos para mais um curto intervalo. Não perca o que temos para si no próximo bloco. Até já. Uma vez mais, boa tarde. Voltamos para a última parte deste noticiário. Antigos conselheiros da entidade reguladora da comunicação social foram recebidos em audiência na Assembleia Nacional pela 7ª Comissão Especializada, que recebeu igualmente em audiência a Associação dos Desempregados de Angola a partir da Casa das Leis. A Manuela Costa tem mais informações. Manuela, boa tarde. Já terminaram por esta altura as audiências? Para mais esclarecimentos, vamos ouvir um pouco do resumo do que foi este encontro da ADA com os membros da 7ª Comissão e, para tal, vamos à conversa com Vicente Paulo. Muito boa tarde. O que é que vocês estiveram aqui a apresentar à 7ª Comissão de Trabalho da Assembleia Nacional? Boa tarde, muito obrigado. O que nos trouxe aqui, nós estamos há 32 anos a trabalhar na sociedade civil, e estes 32 anos temos tido muitos problemas, dificuldades de reconhecimento da parte de uma PTS, que é o nosso parceiro direto. Nós sempre solicitamos audiências a este Ministério, nunca fomos recebidos, e quando somos recebidos, às vezes temos que buscar pessoas competentes, pessoas muito acima desse Ministério, e que não é bom para uma democracia. E por isso nós vemos que os jovens têm
muitas dificuldades em encontrar emprego e sabemos que existem programas do emprego, o Ato Emprego. Então, nós solicitamos à 7ª Comissão para que pudesse, junto às entidades competentes, que me apetece que tem programa, portanto, de autoemprego e emprego, para que fizesse algo que esses jovens pudessem encontrar solução de poder, então, sobreviver, como hoje em Angola se sobrevive, poder ter um emprego ou, então, um autoemprego. Também nós sabemos que em muitos países do mundo existem os subsídios de emprego, que as pessoas que não trabalham têm essa gratificação de poder ter pelo menos 9 meses a vencer algum subsídio para a sobrevivência. Infelizmente, Angola não temos. Sabemos que tem o problema económico e financeiro, nós temos aqui, custa muito ter essas coisas, mas, como eu dizia, que a pobreza não pode deixar de acortar os nossos direitos. Então, ficou também talvez pudesse ver e disseram que não há ainda condições para tal, mas no futuro, quiçá, poderá isso acontecer. A associação existe há 32 anos e vocês têm enfrentado vários desafios. Como é que tem sido, o que vocês têm feito para a vossa subsistência? Para a nossa subsistência temos sempre as políticas, porque há entidades de boa vontade, por exemplo, as embaixadas e alguns empresários nacionais e estrangeiros que nós solicitamos, alguns dentro dos nossos projetos e dentro daquilo que eles têm, nos concede e que nós vemos. Também criamos nós próprios, junto aos nossos membros, aquilo que chamamos de uma cooperativa de incubador, de iniciativas locais, quer dizer que existem, portanto, microcréditos que nós facilitamos aos nossos membros que recebem para poder, então, criar pequenos projetos de sobrevivência. Isso é que nos ajuda muito, e as cotas que nós pagamos aos nossos membros, aqueles que não têm emprego não pagam cotas, porque não têm como pagar, mas aqueles que beneficiam projetos, eles já produzem, então esse é que ajuda também a organização para sobreviver. Quantos associados desempregados? Até 2021 tivemos 35.750 desempregados registrados no nosso documento. Estivemos em 16 províncias anteriormente, mas por causa de questões financeiras e questões económicas, ficamos apenas em 6 províncias. Estamos em Malange, estamos em Kwanza Norte, Kwanza Sul, Benguela, Bié e Huambo. Aqui as palavras de Vicente Paulo, que é o secretário-geral da ADA, Associação dos Desempregados de Angola, que estiveram aqui a apresentar as várias preocupações e que esperam então que seja a curto tempo, se calhar, resolvida pelas autoridades governamentais. Celestina, outras notas desta matéria poderemos com certeza levar de forma atualizada nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Recebam os cumprimentos da Manuela Costa e do Song Magalhães a partir do Parlamento. Boa tarde. Boa tarde, Manuela Costa, e com certeza contamos consigo. Mais de 1 milhão de contadores começaram a ser implementados em fevereiro de 2024 em todo o país pela Empresa Nacional de Eletricidade. O prazo de implementação é de 48 meses. A implementação de contadores vai alterar a forma de pagamento convencional. Numa primeira fase vão ser montados mais de 1 milhão de contadores distribuídos em 4 lotes. Este projeto ele terá numa primeira fase a instalação de um universo de 1.260.000 contadores. E ele vai, digamos, abranger todo o território nacional. Portanto, está constituído de 4 lotes. Um lote nós denominamos de lote 1. Ele vai atender parte, digamos, da província de Luanda. E quando falamos em parte da província de Luanda, podemos indicar tanto o município da Ingumbota, Maianga, Rangel, Cacoalco, Cazenga, e também as províncias do leste do país, nomeadamente Mochico e as 2 Lundas. 4 lotes por quê? Porque entendemos que seria, digamos, melhor gerido e otimizado
o processo de instalação, porque é um volume extremamente elevado e que vai demandar um esforço de produção dos implementadores também muito grande. Então entendemos parti-lo, digamos, em 4 metades, que nós denominamos de lotes. O custo de aquisição dos contadores cifra-se em mais de 200 milhões de dólares. Este projeto é financiado pelo Banco Mundial e também pelo Banco Africano de Desenvolvimento separadamente. Para os contadores pré-pagos em baixa tensão, o financiamento é único e simplesmente do Banco Africano. Temos um outro projeto que também tende para a melhoria da receita, que tem a ver com a instalação de contadores aos clientes de média e alta tensão e de baixa tensão de alto consumo. Este sim é um financiamento do Banco Mundial. Portanto, a perspectiva inicial para esse projeto de pré-pagamento rondava cerca de 260 milhões, mas o contratado são 211 milhões. Ezequiel Manuel disse que com este sistema espera-se ver melhorada a questão da eficiência nas cobranças. Melhorar aquilo que é eficiência do ponto de vista do seu sistema de distribuição, em particular da ENG, eficiência naquilo que são os mecanismos de cobrança. Naturalmente que essa eficiência vai acabar também por trazer outro valor agregado que tem a ver com a necessidade de aumento da receita. Aumento das cobranças, a eficiência nas cobranças permite aumento da receita e por via disso aportar mais recursos à própria empresa para fazer face às suas necessidades. Mais de 1 milhão de contadores começaram a ser implementados em fevereiro de 2024 em todo o país pela Empresa Nacional de Eletricidade ENDE. O prazo de implementação são de 4 anos. A vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, recebeu esta quarta-feira, na sede do partido, bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé para uma audiência baseada no reforço do diálogo entre a Igreja e o partido, que sustenta o poder em Angola, com foco em temas voltados para a sociedade e as famílias particularmente. Durante o encontro, a ciasta apresentou uma proposta em que consta a realização de uma conferência em alusão ao jubileu dos 50 anos de independência de Angola, com celebrações religiosas e procissões alusivas à data. O secretário-geral da CEAST, Dom Maurício Caputo, destacou que a Igreja deve ser reconhecida como uma das principais contribuidoras para o desenvolvimento do país, sobretudo no setor da educação, onde tem desempenhado um papel essencial na formação de quadros e também na promoção do ensino de qualidade. E a olho nu se pode ver, né? Muitos dos nossos estudantes são preferidos em relação a outros, né? Porque se acredita na seriedade do nosso ensino, no rigor do nosso ensino e na qualidade da pessoa que sai das nossas escolas. Não é? Está claro. Está claro. E nós queremos continuar a fazer assim e melhorar ainda a nossa maneira de fazer, porque vamos acompanhando com muita tristeza que, apesar do nosso esforço, ainda muita coisa se precisa fazer. Além da educação, os bispos ressaltaram a importância das ações sociais da Igreja, como apoio à saúde, assistência às comunidades mais vulneráveis e a promoção de valores éticos e morais na sociedade.